RCP Notícias. São 14 horas em Cabo Verde. O noticiário hoje vai ao ar uma hora mais tarde, exatamente porque estávamos em direto com a sessão comemorativa dos 50 anos da independência nacional. É para a Assembleia Nacional que nós vamos neste momento. Temos em direto o jornalista José António dos Reis, que na companhia da jornalista Edeia Barros estiveram a acompanhar esta sessão comemorativa com técnica de Ilson Andrade. Ora, viva, muito boa tarde, José António dos Reis. Já tens em direto o chefe do governo? Vamos prosseguir neste jornal. Daqui a nada, com certeza, teremos em direto o jornalista José António dos Reis. Os democratas cristãos, no seu discurso na sessão solene dos 50 anos da independência de Cabo Verde, sufragou uma reforma estrutural do Estado cabo-verdiano. Uma ocasião em que o deputado João Santos Luís pediu mais atenção à diáspora e também à juventude. Propôs investimentos urgentes capazes de fixar no país os jovens desejosos de cá ficar e dar seu contributo para o desenvolvimento da nação cabo-verdiana. A reportagem tem a assinatura da jornalista Joana Lopes. João Santos Luís, deputado da UCID, no seu discurso, vincou que o sonho da independência nunca foi apenas de um hino e de uma bandeira, mas sim de um projeto de um Cabo Verde mais justo, mais solidário e mais humano, em que cada indivíduo conta, e destacou a importância de se investir fortemente na nossa juventude. 50 anos depois, cabe à juventude renovar esse sonho. É nos jovens que reside o nosso maior capital: criatividade, energia e capacidade de questionar e propor. Mas para isso é preciso criar condições reais. Ensino de qualidade, acesso ao primeiro emprego digno, crédito para empreender, espaço político para participar. A juventude não quer apenas oportunidades, quer confiança. Confiança para inovar, para viver com liberdade e responsabilidade. É nosso dever garantir que nenhum jovem seja forçado a emigrar por falta de horizontes. 50º aniversário da independência de Cabo Verde, ocasião em que os democratas cristãos clamaram por uma reforma estrutural do Estado. Cabo Verde precisa de uma reforma estrutural do Estado, uma reforma corajosa, transformadora e realista. Descentralizar é respeitar. Um país que descentraliza é um país que confia no seu povo. Em pleno século XXI, não faz sentido que decisões que afetam Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Fogo, Brava e os municípios de Santiago sejam tomadas centralizadamente a partir da praia. Frisou igualmente a necessidade de integração da nossa diáspora nas políticas públicas do país. Os cabo-verdianos no exterior são embaixadores da nossa identidade. A sua contribuição não deve limitar-se a remessas, mas ser integrada em políticas públicas, em investimento e em redes de conhecimento. E a UCID renova aqui o seu compromisso com uma democracia mais próxima, mais ética e mais representativa. Ao celebrarmos 50 anos da independência de Cabo Verde, é justo e necessário reconhecer o contributo inestimável da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática na consolidação do Estado Democrático, fundada em 13 de maio de 1978, num contexto adverso. E, por último, deixou João Santos Luís um apelo no sentido de não se permitir que as diferenças partidárias sejam entraves à união nacional nos temas fundamentais da soberania e do bem-estar coletivo. Agora sim, seguimos em direto para a Assembleia Nacional. Tenho para já o jornalista José António dos Reis, que está a cobrir esta sessão diretamente. Ora, viva, boa tarde, José António. Já tens o chefe de Estado, do Governo? Boa tarde. Neste momento estamos a aguardar a chegada do chefe do governo, que neste momento há um atraso aqui. Estamos a tentar então aguardar a saída do Ulisses Correia Silva. Neste momento, Carmelita, aqui no átrio da Assembleia Nacional,
temos aqui um aparato de pessoas de segurança que está a ser difícil. Mas só que o líder coletivo ainda não saiu. Estamos aqui a aguardá-lo na porta para ter a reação do chefe do governo aos discursos que continuam aqui. Vamos aqui, então, Carmelita, se calhar, José António, José António, tens muita interferência neste direto, tenta-te posicionar. Não estamos a perceber exatamente o que estás a dizer. É isso, Carmelita. Neste momento, ficamos sem o som que tínhamos na Assembleia. A Assembleia desligava o som. Estamos, neste momento, então, com alguma dificuldade de som. Pelo que estamos a entrar na via telemóvel, a aguardar, então, o discurso a sua via. Se calhar vamos entrar mais adiante hoje. Assim que estiveres em condições, vamos retornar este contacto aí na Assembleia Nacional. E no discurso proferido na sessão solene para assinalar os 50 anos da independência nacional, o líder da bancada parlamentar do PAICV fez uma retrospectiva sobre o ponto de partida difícil, considerando que valeu a pena a caminhada feita até hoje. João Batista Pereira, que enalteceu o contributo dado pelos combatentes da liberdade da pátria e de todos os cabo-verdianos, destacou a importância do país continuar a viver num clima de paz e estabilidade, porque entende que só desta forma poderá melhorar outros itens importantes de desenvolvimento. Assim, nesta reportagem, o jornalista Eugênio Teixeira. Segundo João Batista Pereira, líder da bancada parlamentar do PAICV, a história em 5 décadas demonstra que, apesar das limitações, Cabo Verde foi capaz de transformar esperança em conquistas e sonhos em realidades palpáveis. 50 anos envolvidos, a esperança média de vida dos cabo-verdianos passou de 57 para 75 anos. A taxa de alfabetização subiu de aproximadamente 25% para 99% entre jovens de 15 a 24 anos. A taxa de mortalidade infantil desceu de cerca de 150 para menos de 15 óbitos por 1000 nascimentos. E o PIB per capita de Cabo Verde situa-se hoje em torno de $5.500, mais de 20 vezes superiores ao de 1975. Aliás, o Índice de Desenvolvimento Humano resume melhor esta evolução. Em 1975, se Cabo Verde fosse medido, estaria entre os 20 países de índice de desenvolvimento humano mais baixo do mundo. Hoje, figuramos no grupo de países de desenvolvimento humano médio, aproximando-se cada vez mais do patamar das nações mais avançadas do continente. Para o líder parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, celebrar este cinquentenário também renova o compromisso com o futuro e com as gerações vindouras. Neste particular, Pereira destacou a importância de se preservar a cultura da paz, coesão social e a estabilidade política democrática vivida no país. Estes 3 pilares são, quanto a nós, o fundamento indispensável do progresso, sobretudo em nações pequenas, com territórios dispersos e vulneráveis às mudanças climáticas como o Cabo Verde. A paz evita o desperdício de gerações na violência. A coesão social mantém viva a solidariedade que nos une e a estabilidade política torna possível o investimento, a construção de infraestruturas e o desenvolvimento económico e social que almejamos. Cabo Verde é, por tudo isso, um caso de sucesso reconhecido internacionalmente. Estamos entre os países africanos com maior liberdade política e de imprensa, segundo a Freedom House e os Repórteres Sem Fronteiras. Ocupamos posições de destaque no índice Ibrahim de boa governação. Somos um país de desenvolvimento médio no índice de desenvolvimento humano do PNUD. Por isso, confiamos que Cabo Verde tem tudo para dar um salto qualitativo nas próximas décadas. Este salto exige que a nova geração, cada vez mais informada e exigente, olhe para o presente com os olhos dos combatentes pela independência. Só assim ela poderá ser ambiciosa, solidária e determinada na tarefa histórica de construir um Cabo Verde verdadeiramente desenvolvido. Pontos de vista e algumas ideias partilhadas pelo líder parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, no discurso que proferiu na sessão solene comemorativa do 50º aniversário da independência nacional. Já o líder da bancada parlamentar do MPD, Célcio Ribeiro, considerou que, de uma forma geral, o balanço dos 50 anos da independência é considerado positivo, mas disse que poderia ter sido melhor não fosse a ditadura de vigência do Partido Único. Célcio Ribeiro enalteceu os obreiros da abertura democrática, os ganhos económicos conseguidos a partir desse período e exortou as forças políticas com assento parlamentar a encontrarem os consensos necessários para a resolução de um conjunto de questões que exigem maioria de 2/3. De novo, o jornalista Eugênio Teixeira.
No seu discurso, o líder da bancada parlamentar do MPD afirmou que o ato fundador da soberania nasceu ambivalente, com Celso Ribeiro a dizer que o processo da independência nacional foi feito à quente sem a ter salvaguardado todos os anseios e direitos dos cidadãos. Chegar a este ponto, importa perguntar que balanço se pode fazer dos 50 anos da independência. Em termos globais, é inegável que os resultados são francamente positivos em diversos domínios da nossa vida coletiva. No entanto, é legítimo reconhecer que poderíamos ter feito muito melhor, ter ido bem mais longe, não fossem os 15 anos de ditadura de partido único, mas centrados e preocupada com as questões políticas, ideológicas, do que com os imperativos do desenvolvimento humano, social e econômico. Se a independência tivesse sido, em 1975, acompanhada da liberdade e da democracia, hoje estaríamos seguramente muito melhor. Para Celso Ribeiro, contrariamente à independência, que dividiu em certa medida os cabo-verdianos, o processo de transição democrática e instauração do regime multipartidário uniu a nação cabo-verdiana. Hoje, a Cabo Verde apresentam-se enormes desafios, o mais premente dos quais é o econômico. Estamos no caminho certo. Dias atrás, o Banco Mundial classificou Cabo Verde como um país de rendimento médio alto. Não é por mero acaso que o faz. É uma distinção que honra todos os cabo-verdianos e que resulta do desempenho que o país tem feito. Crescimento sólido da economia em 7,3% em 2024, inflação controlada de apenas 1,7% e a taxa de desemprego de 8%, o valor mais baixo desde a conquista da nossa independência. Apelamos ao Governo a continuar a apostar no combate às desigualdades sociais e à pobreza, no reforço da inclusão e coesão sociais e na promoção do desenvolvimento sustentável. Hoje, assinalou o líder da bancada parlamentar do MPD, importa continuar-se a trabalhar para a consolidação democrática económica, sem esquecer a necessidade, de acordo com Celso Ribeiro, de se encontrar os consensos necessários entre os partidos com assento parlamentar, visando a resolução dos principais assuntos e que exigem maioria de 2/3. Já o presidente da Assembleia Nacional, na sua intervenção, Auscelino Correia entendeu, por seu lado, fazer referência a duas figuras que ele classifica de históricas. Porque em paz com a história, quem está em paz com a história não está agarrado ao passado. Porque o passado deve servir-nos para aprendizagem das coisas boas. Refiro-me ao comandante, a quem saúdo mais uma vez de forma muito especial, porque quando se fala da independência nacional, vem logo a figura de Pedro Pires, quer queiramos, quer não. E quando se fala da liberdade e democracia, vem logo a figura de Carlos Veiga, quer queiramos, quer não. Não neguemos a nossa história, não neguemos o fio da nossa história. Aprendamos com a nossa história. Quem acarinha aqueles que deram a sua contribuição pelo país, independentemente das luzes e sombras, está a tornar-se pessoa grande e está a engrandecer cada vez mais Cabo Verde. O presidente da Assembleia Nacional faz esta incursão durante o seu discurso. Entendeu que estas duas figuras são que classifica de históricas. Seguiu-se a intervenção do Presidente da República, intervindo em português, crioulo e francês, José Maria Neves, que destacou os laços que unem Portugal, Guiné-Bissau, Senegal e Cabo Verde, para de seguida enaltecer a importância de um país que se quer ver livre do jogo. Cunulha. Cabo Verde é hoje um país independente, democrático, de rendimento médio e com ambição de ser moderno, próspero e justo. São 50 anos de um percurso resiliente e inspirador, de ganhos incomensuráveis que nos trouxeram até aqui. Este Cabo Verde inteiro, as ilhas e a diáspora,
Tem contado sempre com o comprometimento cívico das suas filhas e dos seus filhos. Desde que nos conhecemos como cabo-verdianos, fomos reivindicando das autoridades, em todas as épocas, igualdade perante a lei e dignidade. O Presidente da República destacou ainda os progressos que o país, sem recursos naturais, alcançou neste meio século de independência. A história deste arquipélago foi pautada desde o início por persistentes secas que resultavam em fomes e mortandades. Porém, seca não implica necessariamente fome. Esse histórico de displicência criou o espírito de nação. Neste chão das revoltas dos engenhos de Ribeirão Manuel ou do Capitão Ambrósio com a sua negra bandeira da fome, dos contratados para o sul e do desastre da assistência. Era urgente romper com a ideia da fome como fatalismo ou castigo divino decorrente das secas. Volvidos os 50 anos da independência nacional, José Maria Neves reconhece a contribuição da história e dos parceiros internacionais, sem a qual, sublinha, o país não seria o que é hoje. A resiliência e o progresso do país assentam em dois outros pilares fundamentais, sem os quais o edifício seria incompleto e frágil: a diáspora. E aproveito para saudar a senadora do estado de Massachusetts, a cabo-verdiana Liz Miranda, que também está aqui conosco, e os parceiros de desenvolvimento. Somos um estado transnacional. A diáspora tem um ator relevante nas lutas pela independência, pela democracia, pelo desenvolvimento. Mediante remessas financeiras de ideias e de conhecimentos, as comunidades cabo-verdianas têm dado um inestimável contributo para o crescimento material e espiritual de Cabo Verde. Com relação aos parceiros, sejam eles países amigos ou organizações multilaterais como as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Africano de Desenvolvimento, a cooperação evoluiu de uma lógica de ajuda para uma parceria estratégica baseada no respeito mútuo e em objetivos partilhados. Os desafios que o país tem ainda pela frente não foram esquecidos pelo Presidente da República, que pediu o consenso dos atores políticos para que o país faça jus aos 50 anos de independência. O chefe de Estado, José Maria Neves, apela à união de todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas para homenagear os fundadores da República e, de mãos dadas, continuarmos com ousadia a construir um Cabo Verde melhor. Presente na cerimónia de deposição de uma coroa de flores ao Memorial Amílcar Cabral, o chefe do governo, Luís Correia Silva, assegurou a independência do arquipélago e um marco importante da nação, pelo que é fundamental que se o povo se aproprie desta comemoração. É que se em 1975 não era possível sonhar com um Cabo Verde de rendimento médio-alto, hoje isso não é uma realidade e o momento agora é de caminharmos junto rumo a um país de rendimento alto. Estas duas figuras do Estado e do Governo estiveram esta manhã na cerimónia de deposição de uma coroa de flores, uma cerimónia assistida pela jornalista Joana Lopes. Pouco depois das 9 da manhã de hoje, o mais alto magistrado da nação, José Maria Neves, depositou aos pés de Amílcar Cabral uma coroa de flores, um gesto de homenagem ao pai da nacionalidade cabo-verdiana, vivido com muita emoção. Muita emoção e um dever de memória. Devemos homenagear e prestar tributos àqueles que, em todas as circunstâncias, em várias geografias, deram o seu contributo para que Cabo Verde se libertasse da sua
subjugação colonial. E ao homenagear, pensar no que fazer para cumprir o sonho inicial desses fundadores da República. Construir um Cabo Verde moderno, próspero, um Cabo Verde justo e um Cabo Verde com oportunidades para todas as suas filhas e todos os seus filhos. E hoje o meu apelo é de união de todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos para homenagearmos os pais fundadores da República e continuarmos juntos, de mãos dadas, a trabalhar com muita ousadia para a construção de um Cabo Verde cada vez melhor. Já o primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, também presente na cerimónia, sublinhou a importância do 5 de julho de 1975, altura em que era impensável termos 50 anos depois um país de rendimento médio-alto e que agora há que trabalharmos para alcançar outros patamares. É um marco importante da nação cabo-verdiana e deve ser celebrada como está a ser celebrada, com muita participação, que o povo também se aproprie desta comemoração para que nós possamos todos marcar um momento histórico, porque os próximos 50 anos já será um período muito longo para as próximas gerações e temos que aproveitar o máximo agora. Em 75 não era sequer imaginável, mas hoje somos um país de rendimento médio-alto, todo um percurso num país que foi menos avançado, quer dizer, muito pobre, para um país de rendimento médio-baixo, hoje país de rendimento médio-alto, e a perspectiva é ser um país de rendimento alto. Isso o próximo futuro irá, de certeza, caminhar nesse sentido. E o Presidente da República, questionado se Cabral ficaria satisfeito com o país que temos hoje, apesar de considerar ser uma pergunta de difícil resposta, assegurou que todos fizemos o nosso melhor, pelo que agora temos que continuar a trabalhar para cumprir Cabo Verde. Ambos manifestaram na ocasião o desejo de ver oficializada a língua cabo-verdiana. Rádio de Cabo Verde, são neste momento 14h21. Este é o Jornal da Tarde. E dando continuidade a este Jornal da Tarde, agora com outras notícias, a equipa das Super Estrelas sagrou-se campeã regional de handebol feminino na Ilha de Santo Antão, ao derrotar ontem o Vitória SC por 26-20, num jogo decisivo marcado pela intensidade e pela determinação das atletas, que teve lugar no polivalente Bonzinho Paúl. Com esta vitória, a formação de Ribeira Grande conquistou o seu 16º título em 20 anos de existência. Esta é uma reportagem que tem a assinatura da jornalista Arilícia Rodrigues. Depois de já ter vencido o primeiro jogo do play-off, a equipa das Superestrelas precisava apenas de uma vitória para levantar a taça. No entanto, o triunfo não foi fácil. As Superestrelas começaram bem a ganhar, mas ao longo da partida foram perdendo intensidade e acabaram por ficar atrás no marcador, chegando a estar em desvantagem por margens consideráveis. Ainda assim, as meninas da Ribeira Grande deram a volta ao jogo de forma notável. Nos minutos finais, a diferença de desempenho entre as duas equipas tornou-se evidente. A vantagem de 6 golos no apito final refletiu a superioridade das Superestrelas na segunda parte e foi o sinal para o início de uma celebração vibrante dentro e fora do campo. Fundada há 2 décadas, a equipa das Superestrelas conquistou agora o seu 16º Campeonato Regional de Handebol Feminino, uma marca que enche de orgulho todos os que fazem parte do clube, como destacou o treinador Jairo Alves. Eu queria dar parabéns à equipa da Vitória por tudo o que eles fizeram para chegar até aí e para ser play-off que eles fizeram. Enquanto a jogo não começar para frente, acabantou na segunda parte, não tive um bocadinho desconcentrado, mas acabantou a equipa torna a reerguer e não consegui tomar caminho, não consegui ganhar nos campeonatos. No 20º aniversário, não tem 16º campeonato, tem coisa própria, já não tem costume, não, pronto. Então um balanço positivo dessa caminhada, das 20 anos? Sim, foi positivo. Foi positivo no campeonato, por acaso, enquanto na regular não tive um derrota contra a Vitória, mas no Cabanton não voltar a tomar a frente do campeonato e não chegar no play-off e não consegui ganhar outra vez, senão um derrota. E agora é preparar para a Nacional? Sim, Nacional agora não tenho bem para preparar, não tem pouco dia, mas é bem focar e trabalhar para fazer um bom Nacional para dignificar no dia ali, como é de costume. Do lado do Vitória Sport Clube,
O treinador Leandro Pires apontou erros táticos como determinantes para o desfecho. O jogo de hoje não foi tão difícil assim. Já não tenho costume de jogar uma super estrela, nos adversários mais diretos assim, não tenho a nível de campeonato. O jogo não tive na frente uns 2 vezes modo, sei dizer, foi alguns descuidos, assim, alguns erros táticos que não tive, que põe nos berra, que acontece na placar. Mas, enfim, é bem trabalhar a próxima época, não estou aí em peso. Com este resultado, as superestrelas asseguram a representação de Santo Antão no Nacional, juntando-se ao Vitória Sport Clube do Paúl, que já garantiu lugar no masculino. Em Mosteiros realizou a 4ª Gala Talai Baixo. Este ano os homenageados foram os dançarinos Lino Teixeira e Alice Teixeira, da localidade onde nasceu este género musical, num gesto de reconhecimento pelo contributo dado na preservação e divulgação de Talai Baixo, agora considerada património cultural e material de interesse municipal. O evento já faz parte do calendário cultural do município e contou com a atuação do grupo de dança Murro Dança e a atuação dos violinistas Vavo e Banda Creca e Banda. Esta reportagem tem a assinatura da jornalista Anabela Varela. A 4ª Gala da Atalaia Baixo decorreu ontem no Polivalente de Atalaia, berço deste género musical tradicional da Ilha do Fogo. Organizada pela Câmara Municipal dos Mosteiros, a cerimónia homenageou figuras que impulsionaram a preservação deste legado cultural. Este ano, o casal de imigrantes Lino e Alice Teixeira, radicados nos Estados Unidos, recebeu a distinção. A medalha de mérito cultural foi entregue ao filho Flávio Teixeira, que destacou o gesto como a realização de um sonho familiar. O filho Flávio Teixeira conta o quão apaixonados eram os pais pela dança. Ainda lembro de um mês que tinha pai Satababa de Abumbadio, mas infelizmente minha mãe que Satababa. Então, minha velha baliza uma camisa, minha velha tinha que estragar aquela camisa. Pegava aquele badge, mas infelizmente ele conseguiu retirar aquela camisa, ele apanha mais um, ele conseguiu aquele badge de cima. Porque a cabra ficava de trás, porque ali abaixo era muito importante para ele, principalmente aquele dia e para aquela festa que está trabalhando. Apanhar os pais para aquele que tem que ir para eles é um sonho. É um sonho realizado e está muito contente. Onde quer estar, se não quisesse dali. O autarca Fábio Vieira, que presidiu o evento, começou por afirmar que a autarquia tem mantido uma agenda estratégica forte para a preservação do património cultural e que a Atalaia Baixo já figura como património cultural municipal, com a ambição de elevar este estatuto ao patamar nacional. Nossa ambição é que seja reconhecida também património cultural e material nacional e do tentar fazer esse trabalho, sobretudo também de valorização de tudo aquilo que é artistas de diferentes gerações, tem feito um trabalho extraordinário na promoção desse género musical que é típico de Mosteiro e de localidade de Atalaia. Lembrou também que a 4ª edição da gala foi inserida num contexto especial. Cabo Verde comemora os 50 anos de independência, um momento que deve inspirar uma reflexão profunda sobre as políticas públicas culturais, tanto a nível local como nacional. A perspectiva de Câmara é que também a cultura seja uma alavanca do desenvolvimento econômico do município, portanto, não se trata de trabalho de perto junto com artistas, junto com músicos, junto com criadores de arte, junto com agentes culturais, no sentido de não ter uma agenda cultural forte a nível do município, uma agenda que prevê a promoção, realização nos próximos tempos de um conjunto de iniciativas, mas também a implementação de um conjunto de políticas públicas que transforma a cultura num vetor estratégico de desenvolvimento econômico de nosso município. Aos presentes, Murro Dance anima o espaço com coreografia ao ritmo do Atalaia Baixo. Já os violinistas Vavo e Breca, acompanhados pelas suas bandas, deram música à gala e motivaram o público a entrar na dança. Fecho este jornal com notícias internacionais. Pelo menos 13 pessoas morreram em cheias rápidas na sequência do temporal que se abateu esta sexta-feira, ou seja, ontem, sobre o Texas, nos Estados Unidos. Um total de 23 raparigas que participavam num campo de férias estão desaparecidas, adiantam as autoridades locais. Mais de 700 crianças estavam no campo de férias, atingindo-o pelas cheias durante a madrugada.
O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos da América declarou estado de emergência devido a inundações repentinas em partes do condado de Kerr, localizado do centro-sul do Texas Hill Country, a cerca de 105 km a noroeste de Santo Antônio, após fortes chuvas até 30 centímetros por metro quadrado. Danton Rice, administrador municipal de Carlisle, sede do condado, disse aos jornalistas que as inundações extremas ocorreram antes do amanhecer, com pouco ou nenhum aviso, impedindo as autoridades de emitirem ordens de evacuação. E o Hamas respondeu ontem à proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos e aceita por Israel. Basicamente são 3 itens que compõem o posicionamento do grupo palestiniano. Em relação à ajuda humanitária, o Hamas quer garantias da entrada de um fluxo livre de carregamentos a que a distribuição seja responsabilidade de agências da ONU e que já operam no território, como o UNRWA, a agência dedicada aos refugiados palestinianos. O Hamas também exige o fim do modelo de distribuição que hoje existe em Gaza, realizado pela Fundação Humanitária de Gaza e que conta com o apoio dos Estados Unidos da América e Israel. Uma das acusações de Israel é justamente que no modelo de distribuição anterior o Hamas se apropriava dos carregamentos e vendia os recursos por altos preços aos palestinianos. Com esse dinheiro sustenta a sua luta militar contra Israel. Em segundo lugar, o Hamas quer a retirada do exército de Israel para as linhas anteriores à retomada dos combates em meados de março deste ano e que marcou o fim do cessar-fogo que estava em vigor. Passam 30 minutos das 14 horas, está concluído este Jornal da Tarde, hoje 1 hora mais tarde. Gratos pela atenção dispensada. Dizer também que as notícias regressam logo mais à noite, a partir das 20 horas, às 18 horas. Aliás, durante esta tarde vamos ter transmissões diretas também em saudação aos 50 anos da independência nacional. A todos a continuação de ótima tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.